Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicário e esse é o Curto Circuito, um programa do Grupo de Economia da Energia. Eu gostaria de conversar com vocês hoje sobre o seguinte tema: a guerra e a transição energética. Esse é um tema importante porque ele diz respeito exatamente à evolução do contexto energético, a evolução do cenário energético. É justamente nesse cenário, que o setor elétrico no mundo e no Brasil ele evolui. Então é importante a gente ter muito claro do que está acontecendo nesse cenário energético, nesse contexto energético. O que hoje marca esse cenário, sem dúvida nenhuma, é a guerra da Ucrânia e as suas consequências, seus impactos em termos de energia, em termos de economia, em termos de geopolítica. Os impactos que nós vamos nos concentrar aqui é justamente sobre o mundo da energia, o impacto da guerra sobre esse contexto energético e principalmente sobre um determinado tema, que é a transição energética. Por que isso? Porque nas últimas décadas, principalmente nas últimas 2 décadas, o que marcou o debate energético é a transição energética. Enfim, o debate energético, o debate sobre política energética, esse debate ele se estruturou em torno da transição energética. A questão que se coloca hoje é como a gente está tendo uma mudança radical nesse contexto em função da guerra, qual vai ser o impacto? Qual vai ser o impacto da guerra, dos efeitos da guerra, justamente sobre a política energética. E quando a gente fala sobre política energética, a gente está falando sobre o quê? Sobre a transição energética. Ou seja, a transição energética, ela jogou um papel fundamental até hoje, pelo menos nos últimos tempos, sobre esse debate. O que vai acontecer? Quais são as consequências? A guerra, o que ela pode fazer com a transição? Ela pode acelerar essa transição? Ela pode retardar essa transição? Quer dizer, qual é que vai ser o impacto desse grande evento que está acontecendo agora sobre a transição energética? Então nós estamos falando sobre o quê? Na verdade, nós estamos falando sobre como é que vai evoluir o debate sobre política energética. Então esse é o nosso tema de hoje: a guerra e a transição. Acho que para começar essa nossa conversa, para que a gente possa compreender quais são os impactos da guerra sobre o processo de transição energética, eu acho que a gente deve começar pelo princípio. Vamos entender como é que você estruturava o debate, ou como é que a gente estruturou o debate até hoje, em torno da transição, em torno da segurança energética, em torno da política energética. Essa relação entre segurança ambiental e segurança energética, entre mudança climática e segurança do abastecimento de energia. Então vamos começar bem pelo princípio para a gente poder entender bem essa questão. Eu acho que a gente começa pela mudança climática. Vamos começar pelo princípio, Você tem um processo de mudança climática, essa mudança climática tem impactos econômicos, sociais, humanitários, políticos, sanitários, muito fortes, impactos negativos muito fortes. Então a mudança climática ela é um problema, ela tem que ser enfrentada. Então um problema de segurança ambiental hoje seria a mudança climática. Bom, aí vem a questão, qual é o problema da mudança climática? Quais são as causas da mudança climática? As causas da mudança climática, a principal, o aquecimento global. E o que causa o aquecimento global? O que causa aquecimento global são as emissões de gases de efeito estufa. Entre esses gases, o CO2. E qual é a maior fonte de emissão de CO2? 80%, grosso modo, 80% das emissões de CO2, essas emissões elas nascem a partir da queima do combustível fóssil. Então, se você coloca a questão, bom, qual é o problema? O problema é a mudança climática. E o que é que está no centro desse problema? No centro do problema da mudança climática é a queima dos combustíveis fósseis. Então, se você tem que enfrentar esse problema, que é o problema da mudança climática, você tem que reduzir
a queima dos combustíveis fósseis. Você tem que reduzir o uso dos combustíveis fósseis. Então, essa é a questão ambiental. Essa é a questão que está no centro do problema. Como é que essa questão ela chega no mundo da energia? Acontece o seguinte, quando a gente pensa nas necessidades de energia que a gente tem que atender, quando a gente olha para o mundo, o que a gente constata? O que a gente constata é o seguinte, é que 80%, grosso modo, tá certo? Estamos falando em grandes números, 80% dessas necessidades, esses 80% são satisfeitos através do quê? Do combustível fóssil. Então o combustível fóssil, hoje, ele joga um papel fundamental na matriz energética e joga um papel fundamental na satisfação das necessidades de energia. Então, quando a gente fala sobre segurança do abastecimento, a gente fala sobre segurança energética, a gente está falando sobre o quê? A gente está falando sobre combustíveis fósseis. Então, é aí que você estabelece a ligação entre as duas coisas. Olha só, o meu problema, mudança climática. Como é que eu resolvo esse problema da mudança climática? Reduzindo a emissão dos gases de efeito estufa, então estamos falando concretamente na redução do uso dos combustíveis fósseis, que são os caras que emitem mais gases de efeito estufa. Bom, colocada a questão dessa forma, então eu tenho o quê? Eu tenho que reduzir o uso do combustível fóssil. Então isso afeta a segurança energética. Porque reduzindo o uso dos combustíveis fósseis, eu coloco uma restrição a uma solução que é uma solução básica para quê? Para a segurança energética. Então, o que acontece? Resolver o problema da segurança ambiental, resolver o problema da mudança climática, resolver esse problema afeta o quê? Afeta a segurança energética, afeta a segurança do abastecimento. Por quê? Porque se eu vou restringir o uso dos combustíveis fósseis, eu vou afetar a segurança do abastecimento. Então, esse conflito que se estabeleceu desde o momento em que você coloca a questão da mudança climática, esse conflito que caracteriza o debate sobre energia no mundo hoje. Ou pelo menos que nos últimos 20 anos caracterizou o debate. Como é que você resolve esse conflito entre segurança ambiental e segurança energética? Então, nota bem, a questão ela não nasce no mundo da energia. Ela nasce no mundo do meio ambiente, se você quiser, com a mudança climática, se propaga e chega até o mundo da energia. E chega até as questões, vira uma questão de política energética, vira uma questão de segurança do abastecimento. Mas nota bem, é uma questão derivada. Qual é o ponto que é importante a gente ter bem claro na cabeça? Como é que essa onda que nasce lá no mundo do meio ambiente, como é que essa onda ela chega no mundo da energia? Qual vai ser o impacto? Qual vai ser o impacto? O que é determinante para a gente ter uma ideia se esse impacto vai ser maior ou menor? Eu acho que tem dois pontos importantes. O primeiro deles é a percepção política da urgência da mudança climática. E o segundo ponto é o custo da substituição. Essas duas questões, elas vão jogar um papel-chave na determinação do impacto sobre a política energética, sobre a segurança do abastecimento. Esse impacto pode ser maior, pode ser menor, em função da evolução dessas duas questões. A percepção política da urgência da mudança climática, e, portanto, do enfrentamento da mudança climática, e o custo da substituição. Bem, vamos começar com a dimensão política. Vamos começar com a importância da percepção, da urgência do enfrentamento da mudança climática. Vamos começar com a importância disso na definição da política energética, na definição das restrições ao uso de combustíveis fósseis. Porque é isso que nós estamos falando, não é isso? Nós estamos falando o seguinte, eu tenho a mudança climática. Para resolver o problema da mudança climática, eu tenho que reduzir as emissões de CO2. Se eu tenho que reduzir as emissões de CO2, eu tenho que reduzir a queima, o uso dos combustíveis fósseis. Então, concretamente, eu tenho que o quê? Eu tenho que descarbonizar a matriz energética.
Como é que isso vai bater na política energética? Bom, se a percepção da urgência do problema é grande, ou seja, se a percepção, o reconhecimento do problema ambiental, se esse reconhecimento, se essa percepção, isso aumenta a possibilidade de que você tenha políticas de restrição ao uso dos combustíveis fósseis, essa possibilidade ela se torna maior. Quanto maior a percepção, quanto maior o reconhecimento, maior a possibilidade de você incorporar nas políticas públicas restrições ao uso dos combustíveis fósseis. Concretamente você diz o seguinte: essa percepção leva, por exemplo, a uma taxação do uso dos combustíveis fósseis. Então, eu reconheço que é urgente, que é necessário, que é preciso fazer isso prontamente, então eu introduzo uma forte taxação em cima dos combustíveis fósseis, fruto dessa percepção. Ao contrário, também existe. Quanto menor essa percepção, menor a possibilidade de você ter políticas energéticas que penalizem o uso dos combustíveis fósseis. Essa questão, gente, ela é uma questão chave, porque ela leva a questão da transição energética, ela leva a questão da descarbonização para o mundo da política, para os enfrentamentos na esfera, na arena política. E isso é verdade? Por exemplo, para vocês terem uma ideia. Na primeira eleição do Obama, o candidato do Partido Democrata era o Obama e o candidato do Partido Republicano era o McCain. Olha só, tanto o McCain quanto o Obama, eles reconheciam que você tinha um problema que era o aquecimento global. Havia um reconhecimento por parte dos dois candidatos, dos dois partidos. No entanto, depois do McCain, nenhum candidato à presidência americana do Partido Republicano reconheceu o problema do aquecimento global. Então, nota bem, essa percepção, esse reconhecimento, digamos assim, como é muito comum falar hoje, existe uma disputa de narrativa em torno do aquecimento global. Olha, o aquecimento global não existe, então eu não tenho que fazer nada. Não, o aquecimento global existe, então eu tenho que fazer. Então, nota bem, hoje eu sempre chamo atenção para isso. A transição energética, ela também é um processo que está em disputa política. Então, a dimensão política, ela é muito importante na evolução da transição energética, na evolução da descarbonização. E não é só essa dimensão política, essa dimensão política, ela não está presente simplesmente na percepção. Tem um ponto importante onde essa questão política ela vai se colocar dentro do processo da transição. E isso tem muito a ver com a segunda questão que a gente estava discutindo sobre como é que o impacto, se é maior ou menor, da mudança climática sobre a política energética, que é a questão do custo da substituição. Isso é muito importante. Por quê? Porque diz respeito, olha, eu tenho uma questão concreta que eu tenho combustíveis fósseis. Tenho que descarbonizar, tenho que tirar esses combustíveis fósseis da matriz energética. Então tenho que substituir esse combustível fóssil por outra fonte de energia. Considerando que eu vou manter o padrão de consumo, tanto em termos como a economia consome a energia, como é que as atividades econômicas consomem a energia, como o cidadão, as pessoas também consomem a energia, em termos de padrão de conforto, de padrão de bem-estar. Então, se eu considerar que eu vou manter o padrão de consumo, eu vou ter que substituir os combustíveis fósseis por outras fontes de energia. Aí vem a questão fundamental, que é o seguinte, que são as características técnico-econômicas dos combustíveis fósseis e dessas novas fontes.
Se essas fontes são próximas dos combustíveis fósseis, muito próximas, o que acontece? Se as características tecno-econômicas são muito próximas, as dificuldades de você fazer a substituição, elas são pequenas. Não são muito grandes. No entanto, se forem produtos muito diferentes, o que acontece? As dificuldades vão ser maiores. Portanto, os custos dessa substituição, esses custos vão ser maiores. Né? É aquela velha história, você tem um jogador muito bom jogando. Aí você tem um problema com esse jogador. Você tem que tirar esse jogador e colocar outro. Se o jogador que vai entrar é tão bom quanto o jogador que está saindo, não tem problema. Tá certo? O time vai continuar jogando bem e nós não vamos ter nenhum tipo de problema. Agora, se a diferença é muito grande, o desempenho do time vai ser afetado. E aqui que está a questão fundamental. Quando a gente pensa em fontes que podem substituir os combustíveis fósseis, por exemplo, a gente pensa assim, tem a energia hidráulica, que é uma energia renovável, que é uma energia que não emite CO2. Qual é a restrição que você tem na energia hidráulica? Quem tem potencial hidráulico, tem. Quem não tem, não tem. Quem tem potencial hidráulico, mas já explorou esse potencial hidráulico, o que sobra, né, para que essa energia hidráulica aumente a participação dela na matriz e ela substitua os combustíveis fósseis? Se o seu potencial está esgotado, é muito pouco a possibilidade. Então, é um tipo de solução restrita àqueles países que têm energia hidráulica e que têm potencial hidráulico ainda para ser explorado. A segunda grande fonte que não emite CO2 e poderia substituir os combustíveis fósseis, a energia nuclear. A energia nuclear, sem dúvida, não emite CO2, poderia ser uma solução, mas é uma solução que exige uma mobilização de recursos tecnológicos, econômicos, financeiros, políticos, institucionais, que são recursos que têm volumes significativos. Então isso faz com que poucos países tenham condições concretas e objetivas de implementar uma solução nuclear para o problema da mudança climática. As restrições são grandes e principalmente as restrições políticas ao uso da energia nuclear. Então, tanto energia hidráulica quanto nuclear são soluções que não têm um caráter genérico, não têm um caráter abrangente, não têm um caráter de uma solução que você pode aplicar em vários países, né, ao longo do mundo, que a questão da mudança climática exige uma solução global. Então você tem que ter soluções que possam ser aplicadas, que possam ser replicadas. No caso da energia nuclear e no caso da energia hidráulica, você tem limitações. Então o que sobra? Sobra o que a gente chama das novas energias renováveis, que são energia eólica e energia solar. Essas são as soluções. Bom, e aí, então, a gente começa a ter problemas. Por quê? Porque as características técnico-econômicas da energia, das energias renováveis, das novas energias renováveis, são muito diferentes das características dos combustíveis fósseis. Principalmente no que diz respeito ao seguinte, a uma característica, um atributo das energias renováveis, que é um atributo que cria muita dificuldade, que é a questão da intermitência. Elas são fontes intermitentes, são fontes aleatórias, são fontes descontínuas, são fontes que a disponibilidade depende da natureza. Então, se você tem vento, você tem energia. Se você não tem vento, você não tem energia. Se faz sol, tem. Se não faz sol, não tem. Então, está ventando, você está tomando o seu banho. Bom, o que acontece? Interrompe o vento. O que você faz? Você para o seu banho? Você desliga a sua televisão? Você desliga o seu forno? Ou seja, não, agora está ventando, deixa eu correr ali para tomar banho enquanto está ventando. É evidente que isso é um problema. Essa descontinuidade é um problema. Essa aleatoriedade é um problema. Não é fácil. Não é no custo de geração. Tá certo, gente? Vamos combinar isso. Se a gente pensa em termos do custo da geração da energia eólica, do custo de geração da energia solar, a gente vai constatar que esses custos eles vêm sendo reduzidos. O problema é justamente o quê? O problema de garantir a continuidade do fornecimento. Garantir a confiabilidade do suprimento. Em termos econômicos, é garantir a liquidez desse mercado. Quando eu estou falando liquidez, eu estou falando uma coisa muito simples, que é o seguinte, é você ter a energia no momento que você quiser, aonde você quiser e na quantidade que você quiser.
Então isso você tem liquidez. O padrão nosso de consumo de energia elétrica é caracterizado por uma alta liquidez. A gente vai lá e liga a tomada, ponto. Acabou. E aí eu vou saber que eu vou ter energia ali naquela hora. Vou ligar o forninho, vou ligar minha televisão, vou ligar o meu computador, vou ligar o meu aparelho de ar-condicionado, não importa. Apertei a tomada, pumba, tá ali. Essa liquidez é que os combustíveis renováveis, eles não são capazes de dar. Então aqui estabelece uma diferença. Então o custo de garantir essa liquidez, o custo de garantir esse padrão de consumo, na verdade o custo de garantir essa confiabilidade, essa continuidade no suprimento, esse custo, a gente hoje já sabe muito claro que no caso das energias renováveis, essa introdução das energias renováveis tem um custo e que não é um custo pequeno. É um custo elevado, não é uma coisa simples. Então aí a gente tem um problema, ou seja, existe um custo da transição, existe um custo da substituição. Então o que acontece? Você pode imaginar o seguinte, olha só, o que eu tenho hoje? Eu tenho os combustíveis fósseis, então eles estão num patamar de custo que é esse patamar de custo aqui. Quando eu imagino os combustíveis renováveis, eles estão nesse patamar aqui. Então, eles não são substitutos próximos entre si. Nós temos um custo de substituição que é isso aqui. Ou seja, introduzir os renováveis significa aumentar o custo da energia. Esse é um problema real, efetivo. Então, o que acontece? Eu preciso reduzir esse custo, eu preciso reduzir essa diferença, eu preciso reduzir esse gap. Né? Como é que eu faço isso? Em termos virtuosos, de uma boa solução, a gente faz isso através da inovação tecnológica. Então é preciso que ocorra avanços tecnológicos, principalmente pegando um ponto-chave, existe outro, vamos nos concentrar nesse ponto, que são as tecnologias de estocagem. Ventou, eu não estou precisando de energia, então o que eu faço? Eu gero energia elétrica, estoco essa energia elétrica justamente para usar quando eu precisar de energia e não estiver ventando, e não estiver fazendo sol, por exemplo. Então a estocagem ela joga um ponto principal, um ponto decisivo. Então a gente precisa em avançar nessas inovações. O que acontece? Essas inovações, elas vão reduzindo esses custos das renováveis, né, desse abastecimento através das energias renováveis, de tal maneira que vai reduzindo o custo da substituição e reduz no limite o custo da transição. Como isso não acontece, qual é o problema que a gente tem? A gente tem um problema aqui. Bom, mas tem a urgência. Vamos considerar que a gente reconhece que é urgente, que é preciso fazer a mudança climática. Então, qual é o problema? Eu preciso resolver. Como é que eu resolvo isso aqui? Eu faço da seguinte maneira, eu dou uma solução institucional. Eu aumento o custo dos combustíveis fósseis fazendo o quê? Taxando esses combustíveis fósseis. Então, na medida que eu vou taxando, esse custo aqui dos combustíveis fósseis vai subindo e vai se aproximando aqui das energias renováveis, do custo das renováveis. E vou dando incentivo para essas energias renováveis. Então, quando eu dou incentivo para as renováveis, o custo das renováveis vai abaixando, vou taxando os combustíveis fósseis, vai crescendo, então você constrói uma substituibilidade. Você constrói uma substituibilidade. Mas essa não é uma substituibilidade que é virtuosa. Porque ela tem um problema, né? Por quê? Você está penalizando os combustíveis fósseis e, portanto, penalizando todos os agentes econômicos e sociais que estão aqui e você está beneficiando as energias renováveis, portanto, beneficiando toda a rapaziada que está aqui nos renováveis. Você está distribuindo custos e benefícios, bônus e ônus. E isso você está fazendo politicamente. Então, é claro que isso cria um problema. Vocês falam assim, que tipo de problema? Problemas que são concretos. Por exemplo, a revolta dos coletes amarelos na França. Isso é um exemplo bastante preciso dessas tensões políticas que são geradas a partir dessa solução institucional para acelerar as restrições aos combustíveis fósseis e incentivar os renováveis. Você taxou os combustíveis na França. Taxou justamente com essa ideia de restringir o uso dos combustíveis fósseis. Quando você taxou, o que aconteceu com os combustíveis fósseis? Com o preço dos combustíveis fósseis? Subiu. É claro que isso afetou uma parcela da população francesa, que não tem renda o suficiente para pagar esses novos preços da energia, esses preços mais elevados
em função da aceleração, da intenção de acelerar a transição energética. Então esse pessoal ficou sem transporte, ficou sem calefação do inverno. Então esses problemas geram o quê? Geram uma tensão social, geram uma tensão política, e isso vai para a rua, vai para a porrada. Ou seja, a tensão, é isso que eu estou chamando, a transição energética, ela não é um passeio. Ela seria um passeio se nós tivéssemos as soluções tecnológicas prontas. Nós não temos. Efetivamente, nós não temos. Então, hoje, tem uma dimensão da substituição que é a garantia via política. Uma política, sim. Aqui a gente reencontra a política. A gente vê a política na percepção, né, da gravidade do problema, mas vê também a política o quê? Na implementação das soluções. Soluções institucionais, elas geram tensões econômicas, geram tensões sociais e, obviamente, geram tensões políticas. Então, esse é o quadro que a gente tem. Então, o que acontece? Se a gente acelera a descarbonização sem que a tecnologia dê aquelas respostas que você precisa, as tensões econômicas, as tensões sociais e as tensões políticas, elas vão acelerar. Então a gente tem muito claro isso. Porque aqui, quando a gente fala sobre essa aceleração institucional, sem a solução tecnológica, o que acontece? Nós estamos falando sobre distribuição de custos. Quem vai ficar com os custos? Quem vai ficar com o benefício? E isso está sendo arbitrado o quê? Politicamente. Então existe uma grande possibilidade, nota bem, uma grande possibilidade que os custos da transição fiquem o quê? Fiquem com aqueles que estão mais embaixo, com o andar de baixo e não com o andar de cima. Porque o andar de cima ele não tem dificuldade em pagar mais pela energia. Tem uma parcela da população mundial que ela topa. Por quê? Ela topa isso? Porque ela tem está no nível de renda que ela encaixa bem esses aumentos que são resultados da tentativa da restrição do uso dos combustíveis fósseis. O pessoal que está mais embaixo aqui sofre. Então, nota bem. Então, a gente tem duas questões que são questões importantes. Uma é a questão da percepção da gravidade do problema. Cresce a percepção, cresce o reconhecimento do problema da mudança climática. Então a gente tem condições de acelerar o processo de transição. E outro, quando a gente acelera o processo de transição, que eu digo que é uma transição virtuosa. Que é quando você acelera, por quê? Porque você tem inovações tecnológicas que reduzem o gap entre combustíveis fósseis e renováveis e, portanto, reduz o custo de transição, então você acelera. Então, basicamente, a estrutura da política energética, o debate da política energética girava em torno desse conflito e como é que você resolve esse conflito. Sempre tendo em mente, e isso é importante ter em mente, que a tecnologia ela não é uma caixinha de mágica, no qual você diz assim, eu quero uma inovação tecnológica e essa inovação tecnológica aparece. Não é o portal da felicidade. Não pede e te entrega. Não é isso. A inovação tecnológica é importante você ter a necessidade. Eu preciso de um novo produto, eu preciso de um novo processo, há um espaço econômico para isso. Tudo bem, isso é importante por um lado. Mas, por outro lado, é importante também a capacidade de inovar. E essa capacidade você tem ou não tem. Isso é uma coisa que se desenvolve ao longo do tempo, é uma questão que é acumulativa. Muitas vezes você tem a oportunidade, você tem a necessidade, mas você não tem capacidade de inovar. Eu preciso ter um remédio para o câncer, por exemplo, mas eu não tenho capacidade hoje para desenvolver um medicamento para o câncer que seja um medicamento que resolva o problema. Ou seja, são as duas coisas. Portanto, a gente pode ter um aumento da necessidade de acelerar a transição energética, de acelerar, então, a redução desse custo da transição, mas, no entanto, eu não tenho uma capacidade tecnológica que seja capaz de, que tenha condições de responder prontamente a essa demanda. Então, é importante ter isso na cabeça. Tá, ok? Bom, e aí, qual é a questão que a gente se vê nesse exato momento? Bom, então o debate se estruturava dessa maneira? Se estruturava. O que acontece com a guerra? O que a guerra muda nesse debate político e nesse conflito básico?
É isso que a gente vamos começar a discutir, só com calma. Bom, para começar, vamos imaginar qual é o impacto que a guerra tem sobre a segurança energética, sobre a segurança do abastecimento. Esse impacto é imediato. Por quê? Porque a guerra, principalmente como está se desenvolvendo a guerra da Ucrânia, que é uma guerra que envolve um grande fornecedor de energia, que é a Rússia, principalmente para a Europa, o que acontece? Quando você tem a guerra, quando você tem as disputas em torno, as disputas geopolíticas, as penalidades que são implementadas contra a Rússia, enfim, todo esse jogo, qual é a consequência em termos de energia? É que você tem o quê? Você tem uma interrupção do fornecimento. Então, se você tem a questão objetiva da possibilidade da interrupção do fornecimento de energia, do gás russo, por exemplo, então, nós temos um problema. E temos um problema imediato. Temos um problema concreto, um problema clássico, tradicional de política energética. Nós temos uma restrição física ao abastecimento. Esse é um problema clássico de política energética. Esse é um problema por excelência de política energética. O que eu faço quando eu tenho uma situação como essa? Então, eu gostaria de chamar a atenção, em primeiro lugar, para isso. A guerra não gera um problema na segurança energética, como é o caso da mudança climática. No caso da mudança climática, nós temos um impacto que é um impacto indireto. Um impacto que surge lá no mundo da energia, no mundo do ambiente, do meio ambiente, que vem uma onda que vem e bate no mundo da energia. Então, é um impacto indireto, é um impacto que é derivado, é um impacto que é mediado, muito mediado, intermediado pela percepção política, é um impacto que demanda soluções estruturais, soluções de longo prazo. Mudança climática gera esse impacto sobre a política energética, sobre a segurança do abastecimento, sobre a segurança energética. A guerra não. A guerra é um problema direto. A guerra gera um impacto que é direto, um impacto que é imediato, um impacto cuja percepção, inclusive a percepção, ela é uma percepção muito mais rápida. Olha, nós precisamos fazer. Então, a urgência que a guerra gera é uma urgência diferente da urgência que é gerada pela mudança climática. A guerra gera uma percepção muito mais forte, muito mais contundente. E exige soluções que são soluções no curto prazo. Eu preciso dar soluções agora. Eu não tenho muito como empurrar, eu não tenho muita margem como eu tenho no caso da mudança climática. Aqui não. Aqui não. Aqui o reconhecimento é rápido, são soluções e são soluções de curto prazo, muitas vezes são soluções conjunturais, nós estamos falando, aí passamos a viver no mundo da conjuntura, no mundo do hoje, eu tenho que resolver agora. Mas é evidente que essas soluções têm impactos. Então, a gente tem que prestar atenção nesses impactos. Em primeiro lugar, qual é o impacto que eu acho imediato? Inclusive, quem me chamou muita atenção para isso foi o meu colega lá do Grupo de Economia da Energia, que é o Marcelo Colomerno, que é um especialista em gás. Então ele me chamou a atenção para o seguinte: olha só, Ronaldo, o primeiro impacto que você tem é o aumento de custo. É um aumento de custo? Sim, é um aumento de custo. Veja, por exemplo, pegamos assim no caso alemão. Não, o caso alemão, como exemplo do caso europeu. O gás russo jogava um papel fundamental no sentido da redução do custo do abastecimento, do custo da segurança energética alemã. Tá certo? Esse gás russo era um gás barato. A partir do momento em que eu vou interromper esse gás, eu crio um problema. Vamos imaginar que a solução seja... Qual é a solução imediata que está sendo colocada na mesa? A solução... porque... Gente, o problema é o inverno que vai chegar. É a lá Games of Thrones, né? O inverno está chegando. O inverno está chegando. Tem problemas concretos de aquecimento. Eu preciso dar uma resposta agora. Então, quando você fala assim, bom, eu vou substituir o gás russo, pelo gás natural liquefeito. Se eu vou substituir pelo gás natural liquefeito, o gás natural que chega num navio,
eu vou ter que construir uma infraestrutura. Então eu vou gastar para construir essa infraestrutura, vou construir plantas de regasificação. Essas plantas, elas vão ter que ser construídas. Essa solução, ela vai ter que ser construída. Essa solução, ela tem um custo. E esse custo, ele vai ter que ser pago pelo consumidor. Marcelo me chamou a atenção. Você vai fazer investimentos. Esses investimentos, eles vão ter que ser remunerados. Esses investimentos vão ter que ser amortizados ao longo do tempo. Então, por um lado, você está aumentando o custo do abastecimento, aquele custo que você pretendia que ele ficasse baixo via o gás russo, você está subindo esse custo. Ele falou, então a gente tem um problema. E isso ele está certo, a gente tem um problema. E além do mais, essas plantas que você vai construir, essa infraestrutura que você vai construir para substituir o gás russo, essa infraestrutura ela vai ficar lá. Você vai criando o quê? Vai criando elementos de rigidez. E isso vai ter consequência. Além do mais, aquela grana que vai para dar essa solução para a segurança energética imediata, essa grana não vai para os renováveis. Então, nota bem, aqui a gente tem um problema. Aqui a gente tem um problema, que eu posso imaginar o seguinte. Então, além daqueles custos, eu tinha o quê? Eu tinha os custos dos renováveis, o custo aqui em cima. Então, eu tinha a energia, quando eu introduzia as renováveis, o que acontece? Ela ficava mais cara e gerava todos aqueles problemas que a gente conversou, de tensão econômica, social, política. Pois bem, pensa o seguinte, pensa que essa base aqui do combustíveis fósseis, ela vai subir. Temos um problema. Houston, né? Temos um problema. Então, por esse ângulo, a guerra não é uma coisa boa. A guerra não é uma coisa boa. A guerra, ela introduz restrições ao suprimento, ao abastecimento? Sim. Se você pensar, sim, é verdade. Se você pensa em termos de mudança climática, você diz assim, a mudança climática, como a gente viu, também introduz restrições ao abastecimento. Mas nota bem, a mudança climática por um lado, a guerra por outro. Eles geram restrições no abastecimento? Geram. Mas de natureza completamente distinta, completamente naturezas diferentes. São, como diz os espanhóis, né? Es lo mismo, pero no es igual. É o mesmo, mas não é igual. São duas coisas diferentes. É por isso que aí a gente começa a pensar em termos do impacto sobre a transição. Então vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que a guerra, ela acentua o problema, né? Acentua o problema das restrições ao suprimento. Então, de uma certa maneira, acelera, cria uma necessidade maior para a transição energética. Não. Não necessariamente. Cria pressões para você dar soluções que pode ser no campo tradicional ou que pode ser no campo das renováveis. Você não bate o martelo. Você não bate o martelo. E aí você cria um problema, que é um problema que eu acho que a gente tem muito cuidado quando analisar essa questão, pelo seguinte. A ideia de que a guerra acelera a transição. A guerra pode não acelerar a transição. Porque se você for acelerar a transição com esse gap, que a gente já tinha. Você não teve uma inovação tecnológica nos últimos 4 meses que você reduziu de uma forma contundente esse gap. Não é assim que a banda toca. Esse gap continua. Eu acredito o seguinte, se você resolver acelerar a transição, ou seja, além de você ter o aumento dos combustíveis fósseis em função da guerra, você tiver também um aumento fruto de você estar entrando para as renováveis que são mais caras, olha só o que vai acontecer. Você estava assim, esse cara aqui cresceu e esse cara cresceu. Olha para onde foi o patamar da energia. Olha que coisa complicada que você criou. É claro que isso vai gerar tensões econômicas, é claro que isso vai gerar tensões sociais políticas maiores. E essas tensões políticas, elas podem criar situações que se voltam, olha, a onda volta. E acaba o quê? Prejudicando a transição. Então você tem mais dificuldades para a transição do que você tinha antes.
Então eu acho que esse é um problema, essa é uma questão que a gente tem que prestar atenção. A guerra, ela cria mais problemas para a transição do que ajuda a transição. Ela torna a transição mais tensa, mais difícil, mais urgente. Nota bem, você poderia ter essa urgência em função de uma maior percepção de que o bicho está pegando na questão ambiental. Poderia e teria condições. Terias perfeitamente condições. Mas só que esse reconhecimento ele tem uma dimensão política. Vamos imaginar, olha, o bicho pegou, a coisa aqui está feia e a gente vai ter que dar uma resposta para esse negócio. Então vamos acelerar a transição porque o bicho ambiental está pegando. Isso seria uma situação. Então você estaria, tá certo, acelerando a transição, aumentando a energia, porque você está introduzindo combustíveis renováveis, mas é para resolver. O oceano está subindo, a temperatura está subindo, está ferrando tudo. Isso é uma questão. Outra coisa é quando essa questão vem através da guerra. Quando a urgência é dada pela guerra. Quando a urgência é dada pela guerra, a tendência é fazer o seguinte, esquece isso aqui, esquece essa coisa de transição, eu já subi aqui, então é assim, estava isso aqui, não é isso? Aí você subiu isso aqui, o que houve com o renovável? Você reduziu para ficar no mesmo nível. Para não fazer isso aqui, subir tudo, o que você fez? Subir aqui, aí subir aqui, não, deixa eu dar uma baixadinha aqui. Ou seja, você penaliza a transição, penaliza as renováveis. Isso pode acontecer? Pode. Isso vai acontecer? A gente não sabe. Só estou falando que é um cenário que está posto, um cenário que está colocado no horizonte. Por outro lado, é claro que a guerra, ela pode introduzir a seguinte questão. Vamos acelerar o processo tecnológico. Mas aí, eu tenho uma amiga, que é a Jaqueline Batista, que é minha colega do Grupo de Economia da Energia, ela me chamou uma atenção para uma coisa importante. Ela falou, olha só, tem essa questão de que o sapo pula por necessidade, não pula por gosto. Eu acho que essa questão do sapo pular por necessidade, não pula por gosto, ela é importante porque ela explica muito bem a transição energética. Nós não estamos saindo dos combustíveis fósseis e indo para os combustíveis renováveis, porque os combustíveis renováveis são muito melhores do que os combustíveis fósseis. É porque a gente está tendo uma restrição ao uso do combustível fóssil. É muito claro isso. Nós não estamos saindo de uma casa, se mudando para outra casa, porque nós estamos porque a outra casa é melhor. Não, é porque essa casa onde a gente está, que são os combustíveis fósseis, essa casa ela foi interditada. Então, sem dúvida, na transição, a gente pula por necessidade, não pula por gosto. Mas Jaqueline me chamou a atenção para uma coisa importante, que é o seguinte. O sapo não pula só por necessidade. Não pula só por necessidade. Ele pula porque ele tem que ter aptidão para pular. Então tem sapo que pula mais, tem sapo que pula menos e tem sapo que não pula. Então essa ideia de que você cria uma necessidade, você cria uma situação muito ruim e a partir dessa situação, dessa situação ruim você vai ter uma solução boa, o quanto pior, melhor, não é assim que a banda toca. O quanto pior é pior. Ponto. A guerra não é uma coisa boa. A guerra não é uma coisa boa para a transição. Vamos tomar cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Porque esse sapo, ele pode não pular tanto quanto a gente queria. Ou seja, então, eu gostaria de chamar a atenção para essa questão. Essa questão de que, olha, a guerra, ela pode não acelerar o processo de transição. A gente pode ter uma decepção. Nós não saímos da crise de 2008 mais limpos. Nós não estamos saindo da crise da pandemia mais limpos. E eu não acredito que a gente vai sair da crise da guerra mais limpos. Isso aí a gente tem que tomar muito cuidado. Porque, além do mais, existe uma questão que para mim sempre foi uma questão que me incomoda um pouco, que é o seguinte. Essa ideia de que, olha só, nós temos um problema de segurança de abastecimento e as energias renováveis podem ser uma solução nesse problema de abastecimento, né? Uma solução clássica, porque os renováveis são fontes que permitem você diversificar
a matriz energética, então, na verdade, você reduz o risco, a sua exposição, e também são fontes endógenas, né? O vento é seu, o sol é seu, então você reduz, aumenta a autossuficiência energética, né? Reduz a sua dependência energética, então seria uma coisa natural nesse contexto de guerra. Tá bom, de restrição, né, da oferta, uma restrição causada pela guerra. Acho que não é bem assim. Sabe por quê? Porque isso é um debate que eu acompanho há muitos anos. Eu sempre gostei muito desse tema de política energética. Nos anos 80, quando você tinha a reforma liberal, e eu ia buscar o tema política energética, eu só encontrava textos sobre fontes alternativas da energia, que são os renováveis de hoje, e eficiência energética. Porque na reforma liberal, a questão do abastecimento era resolvida pelo mercado. Então você não precisava do Estado, não precisava de política, não precisava de nada. Política energética era fontes alternativas de energia e eficiência energética. E as fontes alternativas, porque diversificam a matriz, porque representam uma solução endógena, etc., né? Reduz a dependência, papá. Aí vinha aquele discurso. Pau. Quando é que as fontes alternativas entraram? Com as pressões advindas da mudança climática. A diversificação, a autossuficiência, esses fatores nunca empurraram a entrada de fontes alternativas de energia. Alternativas a quem? Aos combustíveis fósseis. Então essa história de que você vê a guerra e aí você sabe como se você equacionasse como um problema de segurança energética, não vejo dessa forma. Até porque existe uma coisa que as pessoas não se ligam muito, né? As energias renováveis surgiram a partir de uma questão ambiental, de segurança ambiental e não de segurança energética. Você está mudando a matriz energética por uma questão, o que move, o que empurra isso é um problema ambiental, é a segurança ambiental. É enfrentar a mudança climática. Maior a percepção, maior a pressão, avança nessa substituição. Menor a percepção, menor o reconhecimento, reduz, dificulta. Redução de custo, avança. Aumenta os custos da transição, segura. Enfim. Mas nota bem, não é um problema. Às vezes eu falo isso, pessoal. Gente, a entrada dos renováveis é uma questão ambiental, é de segurança ambiental, não de segurança energética. Aparece como segurança energética, mas aparece de uma forma derivada, indireta, intermediada. A guerra não. A guerra ela é efetiva. Então eu gostaria de chamar a atenção de vocês exatamente sobre esse tema. A guerra, ela tem muitos analistas que têm falado sobre isso. A guerra está fazendo com que vocês tenha o surgimento de uma nova ordem mundial. E eu acredito que você vai ter uma nova ordem energética. Nós estamos num período onde nós podemos ver surgir uma nova ordem mundial, uma nova ordem energética. Então isso vai transformar o debate. Então eu fico me perguntando, sinceramente, se o debate que se estruturou tanto em torno da transição energética, ele pode começar a se estruturar em torno dessa nova ordem mundial. Eu diria que você teve uma ordem energética que até para botar em algum momento do tempo, é quando você tem ali nos anos 80 o contra-choque do petróleo, que é quando o preço do petróleo cai nos anos 80, se contrapondo à subida dos anos 70. Então ali, a partir dali, você começa a se desenhar uma nova ordem energética, uma nova ordem marcada muito pela presença do mercado, a saída do Estado, todo um debate que caracteriza a política energética nesses últimos 30 anos. Eu acho que isso está mudando, porque a ordem energética está mudando. Então eu não sei bem como é que vai se estruturar esse debate, se ele simplesmente vai se estruturar em torno da transição energética. Sem dúvida a transição energética ela vai continuar no cenário, mas você tem essa outra questão, que é a questão da guerra, que é a questão da segurança do abastecimento. Eu diria, por que eu acho, ao fim e ao cabo, por que eu acho que a guerra torna mais difícil a transição? Pelo seguinte, antes você tinha um problema, sinceramente um problema, que era o problema da mudança climática. Você não tinha um problema de segurança do abastecimento. A questão da segurança energética, bem ou mal, você equacionou.
O que desestabilizava essa solução? Era justamente essa onda que vinha da mudança climática. Agora eu continuo tendo esse problema, que é o problema da mudança climática, mas também tenho um problema que é o problema da segurança energética, da segurança e abastecimento. Eu tenho um problema de política ambiental e tenho também um problema de política energética. Agora eu tenho dois problemas. Então eu não consigo ver que isso torna as coisas mais fáceis. Eu acho que vai tornar as coisas mais difíceis. Ou seja, o contexto energético ele vai se tornar mais duro, mais difícil. O que você observa no mundo é a entrada do Estado. Um exemplo concreto disso. Como é que você está resolvendo o problema desse salto nos custos da energia? Gente, você está subsidiando pesadamente. Caso italiano, caso inglês, começa a se desenhar na Europa. Você está subsidiando energia. Como diz a minha amiga, a Clarice Ferraz, existe uma parcela significativa da população italiana que recebe hoje subsídios para poder pagar a sua conta de energia. Então você está gerenciando dessa forma. E quem é que está bancando esses subsídios? Interessante. São taxas. Você está taxando as empresas de energia. Engraçado, né? Na Itália, Inglaterra, você está começando a taxar as empresas de energia. Senão você cria um problema fiscal monumental. Então a gente está entrando num contexto que é um contexto, eu acho que bastante complicado no mundo da energia a partir da guerra. Então, a guerra tem impactos sobre a transição. Não acho que são impactos positivos. Acho que a guerra torna a transição mais difícil, mais complicada. Evidentemente que isso é a minha opinião. Tem analistas que têm opinião distinta. E é legítimo. No momento desse, né, que é um momento de transição, é sempre um momento complicado, de transformações profundas. Mas eu acho que, no mínimo, a gente tem que contemplar os cenários para ter uma visão mais clara do tema. Tá certo? Obrigado aos meus amigos, às minhas amigas, né, que nos acompanharam até aqui. E espero que essa nossa conversa aqui ela tenha ajudado a vocês a entenderem um pouco do que está acontecendo no mundo, né? E que vai ter impactos sobre o Brasil. Agora, quando a gente olha para o Brasil, aí é um outro papo, né? Que pode ser sintetizado. No meio de tudo isso, o que nós, os valorosos, estamos fazendo? Estamos retirando o Estado e estamos vendendo a nossa maior empresa estatal de energia na Bacia das Almas. É simplesmente isso que está fazendo, né? Mais extemporaneidade, mais coisa completamente fora, não existe. Mas se você quiser entender o que está acontecendo no Brasil e por que esses absurdos, você veja o último curto-circuito, né, que foi exatamente por que a gente está fazendo tanta bobagem. Não é gratuito, não tem ninguém que está levando. Gente, um grande beijo, um grande abraço e a gente se vê aqui no canal do Instituto de Economia no próximo curto-circuito. Um beijão, vida que segue e vamos em frente.